Bom, pessoal, vamos lá, dando continuidade à resolução de questões do primeiro exame de qualificação UERJ de 2018. Na aula de hoje, nós estabeleceremos a resolução das questões 55, 56 e 57 do primeiro exame de qualificação 2018 da UERJ, ok? Então, na aula, nós já começamos a aula com a questão de número 55, que já começa com o seguinte texto. Naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava uma cidade inteira, e o mapa do império uma província inteira. Com o tempo, estes mapas desmedidos não bastaram, e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império que tinha o tamanho do império, e coincidia com ele ponto por ponto. Menos dedicadas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes decidiram que esse dilatado mapa era inútil e, não sem piedade, entregaram-no às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste, perduram despedaçadas ruínas do mapa habitadas por animais e por mendigos. É um trecho extraído aí do livro de J.L. Borges sobre o rigor na ciência, né? História Universal da Infância. E aí nós temos o enunciado da questão. No conto de Jorge Luiz Borges, apresenta-se uma reflexão sobre as funções da linguagem cartográfica para o conhecimento geográfico. A compreensão do conto leva à conclusão de que um mapa do tamanho exato do império se tornava desnecessário pelo seguinte motivo. Alternativa A. Extensão da grandeza do território político. Alternativa B. Imprecisão da localização das regiões administrativas. Alternativa C. Precariedade de instrumentos de orientação tridimensional. Ou alternativa D. Equivalência da proporcionalidade da representação espacial. Bom, deixa eu ligar aqui o ponteiro. Bom, gente, o que a gente precisa analisar aí para responder essa questão, né? A gente precisa analisar, né, a função da cartografia, tá? Entre as funções da cartografia, nós podemos destacar a criação de representações dos espaços geográficos, que viabilizam a produção de conhecimentos operacionais no que se refere à orientação, planejamento e programação das ações humanas. Então, os mapas, em suas variadas formas, instrumentalizam sujeitos e a sociedade em processos de conquista, controle, exploração de territórios e regiões, certo? O caráter instrumental dos mapas ele está associado à técnica de registrar, em proporções passíveis de manipulação, o desenho, a forma, a composição de extensões territoriais por meio do uso de escalas matemáticas. Desse modo, a escala, né, a escala cartográfica, matemática, ela possibilita observar e visualizar em dimensões menores objetos que, em tamanho real, não seriam apreendidos no detalhamento e na totalidade das suas características. Então, o ato de cartografar é, nesse sentido, uma forma muito particular de apreender espacialidade. Entende-se assim que a crítica construída no texto do escritor Jorge Luiz Borges, a produção de mapas nas mesmas dimensões da extensão territorial desse império, né, é de que tal mapa foi produzido a partir da equivalência da proporcionalidade da representação espacial, tornando-se na prática inútil, disfuncional, impossível de fato de ser manejado, vindo a ser abandonado e dele sobrando apenas despedaçadas ruínas, que é o que ele cita aqui no texto. Então, o mapa ele é produzido para equivalência, a partir da equivalência da proporcionalidade da representação espacial,
que fica respondida exatamente aqui na alternativa D de dado, né? A compreensão do conto leva à conclusão de que o mapa do tamanho exato do império se tornava desnecessário pelo seguinte motivo: pela equivalência da proporcionalidade da representação espacial. Beleza? A alternativa D é a alternativa correta. E cabe destacar, gente, que questões relativas à cartografia são muito comuns nos exames de qualificação da UERJ. Tá? Todo exame de qualificação da UERJ praticamente cai questão de cartografia. Então, vale a pena você ficar ligado aí nessa temática, beleza? Bom, e aqui nós partimos para a questão de número 56, né? Que também começa com um pequeno texto. Em uma cidade contemporânea, desenrolam-se há muitas décadas os processos paralelos de atomização e massificação. Na esteira deles, a cidade foi deixando de ser um mosaico de bairros coerentes, cada um polarizado por sua própria centralidade, até se chegar à cidade como um todo, nitidamente polarizada por seu Central Business District, CBD, com a sigla CBD, que significa Distrito Central de Negócios, para se tornar hoje uma estrutura muito mais complexa e difícil de resumir. Muitos bairros viram seus centros de comércio e serviços desaparecerem ou serem reduzidos à irrelevância e, não raro, o próprio CBD perder prestígio e decair. O texto aí é adaptado do artigo de M.L. Souza em Conceitos Fundamentais da Pesquisa Socioespacial. E aqui nós temos o enunciado da questão. A transformação para a atual estrutura interna das metrópoles, descrita no texto, é evidenciada pelo seguinte processo. Alternativa A: expansão dos shopping centers. Alternativa B: redução dos movimentos pendulares. Alternativa C: modernização dos transportes de massa. Ou alternativa D: retração dos mecanismos de segregação. Bom, gente, o que é importante a gente analisar aí? É uma questão que trabalha claramente com a questão da urbanização, né? Com os processos de urbanização que ocorreram nas principais metrópoles do mundo, né? O que é importante a gente destacar? É importante a gente destacar que ao longo do processo de evolução urbana das metrópoles, descrita no texto, a gente verifica a transição de uma estrutura unicêntrica, né? Ou seja, na qual há apenas um grande polo de comércio e serviços, para uma estrutura policêntrica, marcada pela emergência de subcentros funcionais que gradualmente vão descentralizando a oferta de atividades terciárias. O que são atividades terciárias? O que nós entendemos por atividades terciárias? Atividades ligadas ao comércio e à prestação de serviços, correto? Então, a complexidade dessa organização interna da metrópole aumenta quando os subcentros funcionais espontâneos passam a ser substituídos pelos subcentros planejados. E que subcentros planejados são esses? Os shopping centers, né? É essa nova configuração do espaço metropolitano e, por causa dela, que se verifica o processo mencionado no texto, de decadência dos subcentros funcionais espontâneos e do próprio CDB, ou seja, o Distrito Central de Negócios. A localização dos shopping centers muda a geometria dos fluxos de pessoas na metrópole, ora confirmando, ora eliminando centralidades do passado. Então, a transformação, né, para a atual estrutura interna das metrópoles que o texto descreve é evidenciada pelo processo de expansão dos shopping centers, que é um fenômeno contemporâneo que leva aí a uma nova geometria, né, a um novo fluxo de pessoas dentro da metrópole,
que ora podem confirmar, ora podem eliminar centralidades do passado, ok? Ou seja, os subcentros funcionais do passado podem ser eliminados ou afirmados em função aí da expansão dos shopping centers, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa A, ok? Expansão dos shopping centers. Beleza, galera? Questão também de processo de urbanização, tá? Essa temática é muito comum também nos exames de qualificação da UERJ, beleza? Então, se atente para essa temática. E aqui nós chegamos à questão de número 57, né? Ela começa aqui com o seguinte texto, né? A integração da União Europeia começou oficialmente em 1957 e durante décadas houve um movimento contínuo de ampliação das liberdades de circulação de riquezas. A imagem abaixo aponta um fato importante desse período: a entrada em vigor do Acordo Schengen. Nos últimos anos, no entanto, o bloco vem enfrentando dificuldades que sinalizam a possibilidade de retrocessos, né? Então, aqui no nosso lado esquerdo, nós temos aqui uma charge publicada em 1991, né? Publicada pelo francês Plantu e que foi traduzida para o português, tá? De 1991, no qual ele chega aqui por um chefe de aduana, né? No qual um camarada aqui, um chefe de Estado, ou um chefe de... um importante líder governamental chega aqui para o funcionário aqui que trabalha numa aduana e fala, dá a seguinte notícia para ele: eu tenho uma boa notícia, nós não vamos mais precisar de você, né? E aqui no nosso lado direito nós temos uma reportagem de 2016 publicada pelo G1 que diz o seguinte: a Alemanha e outros países da União Europeia estenderam por mais 3 meses o controle em suas fronteiras. Além da Alemanha, também Áustria, Dinamarca, Suécia e Noruega, que não faz parte da União Europeia, vão continuar com o controle temporário de suas fronteiras após o aval do Conselho Europeu. Todos esses países fazem parte da zona de livre circulação prevista no Acordo Schengen. E aí nós temos o enunciado da questão. Considerando os eventos ocorridos nesse continente nos últimos 5 anos, a explicação para a mudança exposta na notícia é a necessidade de controle dos fluxos de alternativa A, capitais, alternativa B, serviços, alternativa C, pessoas ou alternativa D, mercadorias. Bom, gente, o que é importante a gente contextualizar aqui, né? Desde a assinatura do Tratado de Roma, em 1957, que deu origem ao que se denominou naquela época de Mercado Comum Europeu, a meta explícita do acordo era de viabilizar as chamadas 4 liberdades, né? O que vem a ser essas 4 liberdades? Tratava-se do propósito de garantir a circulação de riquezas sob 4 formas distintas. São elas: capitais, força de trabalho, serviços e mercadorias. Então, capitais, força de trabalho no caso, né, é a circulação de pessoas, serviços e mercadorias. Gradualmente, esses objetivos foram sendo alcançados ao longo de décadas de expansão do bloco, culminando na consumação do Ato Único Europeu, assinado em 1986 e implementado em 1992 e coroado pelo chamado Acordo Schengen, que eliminou as aduanas entre os países signatários, como apontado na charge do francês Plantu, aqui nesse primeiro quadrinho aqui. Então, esse acordo Schengen, ele eliminava as aduanas, as barreiras aduaneiras entre os países signatários da União Europeia, né? No entanto, como destacado aqui na reportagem, a crise dos refugiados na Europa nos últimos anos, né, o aumento do desemprego e os atentados terroristas estão pela primeira vez ocasionando diversos recuos nessa política que foi estabelecida aqui no início da década de 1990. Essa política
pôs recuos, né, nessa política de liberdade de circulação de pessoas, uma vez que o cidadão europeu se sente inseguro diante do grau de abertura de suas fronteiras internacionais. Então, a mudança que exposta na notícia é a necessidade de controle dos fluxos de pessoas, né? Então, a alternativa que responde de forma correta é a alternativa C, de casa. Tá? A mudança exposta na notícia é a necessidade do controle dos fluxos de pessoas, em virtude da crise dos refugiados, né, dos atentados terroristas e do aumento do desemprego, que instaura um clima de insegurança entre o cidadão europeu, né, entre os cidadãos europeus, em razão do grau de abertura de suas fronteiras internacionais. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C, de casa, ok? Bom, gente, nós iremos parar por aqui, ok? Continuaremos a correção dos exercícios da prova de Ciências Humanas do primeiro exame de qualificação 2018 na próxima aula, beleza? Um forte abraço e até lá!